Você, aqui do IET VPM, da aula de segunda-feira, hoje vamos estudar Teologia Sistemática, a Igreja. Irmãos, nós aqui estudando Teologia Sistemática e hoje o assunto é sobre a Igreja de Jesus Cristo. Mas vamos começar com o texto bíblico que está no Evangelho de Mateus, capítulo 16 e versículos 18 em diante. Desculpe, Mateus 16, versículo 13 em diante, diz assim: E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeira coisa que devemos falar é que a igreja é de Jesus. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é, como Paulo disse a Timóteo, a igreja do Deus vivo, a coluna e esteio, ou coluna e firmeza da verdade. Porém, para esse resumo da nossa aula de teologia sistemática sobre igreja, temos que saber pelo menos o sentido básico de igreja. A palavra igreja é uma tradução da palavra grega eclesia, que significa assembleia de chamados para fora. Aqueles que foram chamados para fora. Na época do texto do Novo Testamento, era comum nas cidades gregas, para qualquer assunto de importância, de relevância para uma comunidade, as pessoas, os cidadãos daquela cidade, eram chamados para fora para uma reunião, para uma assembleia. Por isso o autor pegou esta palavra para definir igreja. A igreja é uma assembleia de santos que foi chamados para fora. Ou seja, Jesus nos tirou do mundo, nos lançou para fora do mundo para que formássemos o corpo de Cristo, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então a igreja é uma assembleia, é uma reunião de pessoas que foram tiradas e foram chamadas para fora do mundo para entrarem no reino espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos algumas definições de igreja. O que é igreja? Igreja é o corpo de Cristo. E como o apóstolo Paulo falou, Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo. Então, os membros do corpo unidos formam o corpo de Cristo, que é a igreja. Igreja também é a noiva do Cordeiro. A Bíblia diz que Jesus, ele é o noivo, ele é o rei, e que a igreja é a noiva que está sendo preparada, está sendo adornada para as bodas do Cordeiro, para aquele grande dia do arrebatamento, em que a noiva, a igreja, vai se encontrar com o seu noivo Jesus nas bodas no céu. A igreja também é o templo de Deus, como Paulo disse, a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. É onde Deus se manifesta. A igreja é onde tem a voz profética de Deus. A igreja é onde o Espírito Santo manifesta a sua obra e utiliza os seus servos com dons espirituais. A igreja é onde se adora, é onde se clama ao Deus vivo. Igreja também é em dois sentidos, apesar da palavra ser singular igreja. A igreja é, ao mesmo tempo, local e a igreja é universal. Por que a igreja é local? Igreja local nada mais é o local que você congrega. Você congrega numa igreja batista?
Você congrega numa igreja presbiteriana? Você congrega numa igreja metodista? Você congrega numa Assembleia de Deus? Você congrega numa igreja congregacional? Você congrega numa comunidade? Na Igreja Deus e Amor? A igreja local é no sentido de o local que você presta culto. A congregação onde você é membro. Nesse sentido, a igreja é local. Porém, a igreja, ela é local, mas ela é também universal. Em que sentido a igreja é universal? A igreja é universal porque ela é composta de todos os salvos, de todas as épocas, de todos os lugares. Então, todos os salvos compõem a igreja universal, a igreja do Deus vivo, a Assembleia dos Santos, daqueles que estão registrados no livro da vida. Nesse sentido, ela é universal porque abrange todos os cristãos de todas as épocas e de todos os locais. Temos aqui que entender também que a igreja, ela tem obras. Para que a igreja foi projetada? Por que Deus planejou a existência da igreja? Por que Jesus morreu para que a igreja pudesse existir? Primeiro, a igreja tem como finalidade pregar a salvação. Jesus falou, ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Jesus veio dar vida a quem estava morto espiritualmente. Jesus veio para fazer com que aqueles que eram rejeitados, inimigos de Deus, fossem adotados pelo Pai. Jesus veio salvar, veio pregar. Então a igreja, uma das obras principais é a pregação. Segunda obra principal da igreja, a adoração. Aqueles que foram salvos pela pregação, aqueles que foram salvos por Jesus, aqueles que foram convencidos pelo Espírito Santo, vão se reunir para adorar a Jesus, para adorar Deus, para adorar o Espírito Santo, para louvar, para engrandecer o nome do Senhor, para juntos e unidos em comunhão, alçarem as suas vozes para engrandecer o nome daquele que é digno para todo sempre. Então, a igreja promove a adoração. A igreja é um local de edificação. Aqueles que foram salvos e que a partir da salvação adoram a Deus, serão edificados, serão fortalecidos, serão nutridos pela pregação da palavra, pela adoração e pela comunhão. E a igreja é um local de treinamento, um local que vai preparar soldados, que vai preparar pregadores, que vai preparar adoradores, que vai preparar ensinadores para continuarem a pregar a salvação àqueles que não foram alcançados, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão condenados ao inferno. A igreja vai treinar homens e mulheres para cumprir a missão, para fazer missão, para evangelizar, para ensinar que só Jesus salva, liberta, batiza e voltará para arrebatar essa igreja, para estar com ele em glória e no céu com Deus. Também a igreja, na igreja nós temos algumas ordenanças, que são duas, e são ordenanças que Jesus Cristo deixou estabelecido nos evangelhos. Primeira ordenança, batismo, que é o ingresso oficial de alguém que vai participar da igreja. É o batismo. E segundo, é a ceia do Senhor, onde os que foram salvos, batizados, participarão da ceia do Senhor, que é um memorial, que vai relembrar a morte, a ressurreição, e que vai profetizar e proclamar a volta do Senhor para arrebatar a igreja. Então a ceia do Senhor é ao mesmo tempo um memorial, é algo que é trazido à lembrança, que aponta para trás o que aconteceu, nascimento, obra de Jesus, morte e ressurreição, memorial porque aponta para trás, lembrança, mas a ceia também é profética, aponta para frente, aquele que nasceu, aquele que viveu entre nós, que operou entre nós, que morreu, que ressuscitou, é o mesmo que voltará.
Essa é a finalidade da ceia do Senhor. Então essas são as duas ordenanças. Diferente do catolicismo, que tem 7 sacramentos, a igreja cristã tem 2 ordenanças, batismo em águas e ceia do Senhor. Temos também, por fim, aqui nessa questão de estudo da igreja, como funciona o governo da igreja. De que forma a igreja é dirigida, de que forma a igreja é governada, como funciona a igreja. Nós vemos no Novo Testamento que nós temos oficiais na igreja. Atos capítulo 6, diáconos. Atos, nas viagens missionárias de Paulo, presbíteros. Filipenses, bispos. Então nós podemos entender que na igreja existem obreiros e líderes para conduzir o povo, para conduzir a obra. Porém, qual seria o modelo ideal de governo? O Novo Testamento não deixa explícito qual seria a forma ideal de governo da igreja. Porém, entre os estudiosos, existem 3 tipos ou 3 modelos de governo da igreja. O primeiro modelo de governo da igreja é o que nós chamamos de governo episcopal. O segundo modelo de governo da igreja é o que nós chamamos presbiteriano. O terceiro modelo de governo da igreja é o que nós chamamos de congregacional. Bem, o que seria o modelo de governo da igreja episcopal? O governo episcopal é a forma de governo da igreja em que a autoridade e o poder de decisão da igreja está nas mãos do bispo. É o bispo quem governa, quem lidera e quem decide as estratégias, o rumo e as doutrinas daquela igreja. Este é o modelo episcopal. Nós temos um segundo modelo, que é o modelo presbiteriano. Em que consiste o modelo de governo da igreja chamado presbiteriano? É um modelo de governo da igreja em que o poder de direção, de governo, está nas mãos de um grupo de pessoas chamado presbíteros, que vai formar o presbitério. É este grupo de pessoas, chamado presbitério, que vai decidir, que vai administrar, que vai governar a igreja doutrinariamente e administrativamente. É um governo plural, que é diferente do governo episcopal. E por fim nós temos um governo chamado congregacional. O que seria o modelo de governo da igreja chamado congregacional? O modelo de governo congregacional é o modelo em que o poder de decisão não está na mão do bispo, não está na mão de um grupo de pessoas chamado presbíteros. Porém, o governo congregacional, o poder de administração, o poder doutrinário, o poder de decisão está nas mãos da congregação. Ou seja, no modelo congregacional, quem decide os rumos da igreja, espirituais e administrativos, é a congregação através do voto. Então, a congregação irá votar para escolher o pastor, a congregação irá votar para administrar as finanças, a congregação irá votar para questões doutrinárias. Então, estes são os 3 principais modelos de governo da igreja. Episcopal, poder concentrado na mão do bispo. Presbiteriano, poder concentrado na mão do presbitério, um grupo de pessoas. Congregacional, poder na mão dos membros, que em assembleia votam o destino da congregação. Basicamente, esses são os modelos da igreja. Então, estudamos hoje um pouco sobre igreja. Você vai pegar sua Bíblia de estudo, vai ler, vai pegar o livro que foi indicado, vai ler, vai ver esta videoaula e vai estar podendo melhorar a sua compreensão sobre esses assuntos de teologia sistemática. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e fique na paz.